Alô, amigos da Minas, um grande abraço, uma belíssima manhã dessa segunda a todos. Uma segunda de muito futebol, porque temos hoje um jogo que envolve o campeão da Europa para saber quem pega o Tigres do México na final do Mundial nesta quinta-feira. O sonho de Palmeiras chegou ao final do Mundial, acabou na tarde de ontem. Para de Ferraço, solução em ferragem armada, Calhes e Rufos. Você liga então para 373-222-1101 ou no contato @deferraço.net, na JK 170, Centro de Divinópolis. Não perca tempo, não perca dinheiro também. Vá de Ferraço. O sonho acabou. Frase do, envolvendo John Lennon. O pessoal da música sabe, do mundo da arte sabe também, do mundo dos sonhos, sabe o que é isso. Palmeiras, então, que é o único time de São Paulo que não é campeão do mundo. O Corinthians foi em 2012, o São Paulo é tricampeão do mundo, o Santos é bicampeão do mundo, o Palmeiras, grande Palmeiras, é bicampeão da Libertadores, não é campeão do mundo. Ele perdeu a final do Mundial de Clubes em 99, lá, jogo único no Japão, quando o São Marcos falhou contra o Manchester United, perdeu de 1-0. Então, o Brasil inteiro tira aquele sarro do Palmeiras, que ele não é campeão do mundo. Lá no Rio, grande time, na verdade, sempre é. O Flamengo é campeão do mundo. Então, nós temos os campeões que são Corinthians, uma vez, São Paulo 3, Santos 2, Inter foi campeão, Grêmio foi campeão, Flamengo foi campeão, e dos grandes times, os mineiros não foram campeões. O Atlético foi uma vez a final, o Cruzeiro 2 vezes também. Evidentemente que, além dos mineiros, o Palmeiras não é campeão do mundo. O Botafogo Fluminense nunca ganharam sequer Libertadores. Então, daqueles 12 times, a gente chama de grandes, os 4 paulistas, 4 cariocas, 2 mineiros e 2 gaúchos, Cruzeiro, Atlético e Palmeiras não foram campeões. É claro que o Fluminense e o Botafogo não são, porque eles nem sequer ganham Libertadores. Então, amigo, a zoeira não é só de São Paulo, não. A zoeira é do Brasil inteiro. Para com o Palmeiras, o Brasil, um time não torce pro outro, uma torcida não torce pro outro. É rivalidade seca que o corintiano está tirando o maior sarro da cara do palmeirense. E o Palmeiras, que cerca de uma semana atrás ganhou a Libertadores, e evidentemente que foi pro Mundial, tendo já incluso na semifinal, pegando o Tigres do México, que é um time, aliás, é a primeira vez o México coloca um time dele na final. O Tigres do México é campeão da CONCACAF, que é a zona América Central e América do Norte. E o Palmeiras ontem perdeu de 1-0, de longe, mas não chegou nem sequer, digamos, a competir com o futebol mexicano. Aliás, o futebol brasileiro, daqui a pouco que vai falar, não compete nem com o futebol mexicano. Perdeu de 1-0 o Gignac, que é um francês, 35 anos, um jogador muito bom, por sinal, 3 gols até agora nesse Mundial de Clubes. Então, pra gente afirmar que o Palmeiras é o terceiro time brasileiro que não consegue chegar à final do Mundial de Clubes. O primeiro clube foi o Atlético, em 2013, em 2010 foi o time do Internacional, perdeu a semifinal para o Mazembe, uma zebraça daquelas. O time que era o campeão da África, o pessoal vai lembrar, 2-0, Mazembe, foi uma gozação, e até hoje a gozação é grande. O Atlético perdeu para o Raja Casablanca. Todo o estado de Minas Gerais, exceto o atleticano e o Brasil, goza o galo por perder a final para o Raja Casablanca em 2013. Mas o atleticano em si parece que não sente isto. Tá bom, esse tá bom é complicado. E ontem, o terceiro time do Brasil a nem sequer chegar à final, o Palmeiras perdeu pro Tigres do México, que é bem melhor do que o Mazembe e bem melhor do que o Raja Casablanca, não tem nem comparação. O time é muito bom pro sinal. Fez uma quarta de final muito ruim, venceu o Santa Coreia 2-1 jogando um péssimo futebol, mas ontem com o Palmeiras, digamos, rapaz, dominou o jogo, foi tudo, não tem conversa. O Brasil não consegue dobrar o México. Só para lembrar que a história então conta um Palmeiras campeão da Libertadores, mas que não passou. Se é vexame, não, daqui a pouco o Ricardo fala. Para mim é vexame. Você não chegar nem a final, perder para qualquer time da América, do nosso central aqui, é complicado. O Everton, o Marcos Rocha, Gustavo Gomes com o Luan e o Matias Vinha, Danilo, Rafael Veiga, Gabriel Menino, Luiz Adriano e Rony, o Abel Ferreira, o treinador. Esse time do Palmeiras está para a história, campeão da Libertadores, que não chega à final, perdeu para o time mexicano. Ele está na história. Então, a equipe do Tigres, do brasileiro Tuca Ferretti, o treinador,
espera hoje, 3 da tarde, joga o Bayern de Munique contra o Al Ahly, que é um time do Egito. Deve ser Bayern de Munique e Tigres a final de quinta-feira que vem. O Tigres, que eliminou o Palmeiras então, Guzmán, Rodrigues, Reyes, Salcedo e Duendas, o Rafael Carioca, ex-Atlético, Pizarro e Messa, Quinones, tem o Aquino e tem o Guinhá. Esse time tem 5 colombianos, 4 argentinos, 2 paraguaios, é um selecionado mexicano / sul-americano. E o Bayern de Munique vai, na verdade, jogar essa partida de hoje às 3 da tarde contra o Modesto Al Ahly. A equipe tem um desfalque do Goretzka, está com Covid-19, então jogará o Roca. É uma seleção do mundo, não é um time de seleção do mundo? O Neuer com o Pavard, com o Schürrle, Alaba e Davids, o Kimmich com o Roca, Miller, Gnabry e Sané, e Lewandowski é o atacante polonês, melhor time do mundo, campeão europeu. A tendência é que ganhe hoje do time do Egito e que fazendo a final contra o Tigres do México, também vença o Bayern, então, que se vencer será pela 4ª vez campeão do mundo. Eu vou chamar então para falar não do jogo em si, mas por que o Brasil hoje não compete nem sequer com o time do México numa final de Mundial. Ricardo Lasmar, a gente está devendo, o futebol brasileiro está em queda mesmo, afinal, o Tigres deitou e rolou. Bom dia para você, Ricardo. Olá, bom dia para você ligado aqui na Minas, bom dia Lima, bom dia para todo mundo nessa segunda-feira. Ontem nós tivemos então a semifinal, né, a primeira semifinal do Mundial de Clubes lá no Catar, entre Palmeiras e Tigres do México, e o que o Palmeiras voltou a apresentar um futebol um pouco limitado. Não foi aquele futebol que o Palmeiras apresentou em outras ocasiões, e o time do Tigres, que no primeiro jogo dele não tinha apresentado assim, um futebol muito bom, mas ontem ele soube travar o Palmeiras, não deixou as principais jogadas do Palmeiras acontecer, os principais jogadores do Palmeiras foram muito bem marcados, e o time do Tigres muito bem postado dentro de campo, fazendo um futebol muito forte, um futebol de muita marcação, um futebol de saída rápida. E quando eles tinham uma posse de bola, eles sempre saíam dando passe para frente, nunca para trás. Não vi um minuto sequer eles tocando bola para trás, aquela mania que os times brasileiros estão com aquilo agora. É sempre para frente, sempre para frente. Quando você vê que o melhor jogador em campo do Palmeiras foi o goleiro Everton, então a gente já vê que realmente o Palmeiras teve muita dificuldade. O Palmeiras só foi fazer uma pequena pressão no final do segundo tempo, passou o primeiro tempo inteirinho sem fazer uma finalização por gol, né? E logo no começo do segundo tempo, 13 minutos, um pênalti infantil, aquele que abraça a cintura do adversário e roda para dentro da área. Um pênalti infantil, foi muito bem batido pelo Guinharo, o centroavante do Tigres do México. O Everton até foi na bola, parece que eu tenho a impressão que até tocou, mas não teve jeito. E o Palmeiras não conseguiu, depois disso, apesar de que fez algumas finalizações, fez algumas mudanças, a cantada do William melhorou muito, o Patrick de Paula, então o Palmeiras conseguiu chegar um pouquinho mais no ataque, né, um pouquinho mais de finalização. Mas já no final do jogo, com o Scarpa, tentou 2 finalizações, meio no desespero, chutando bola longe do gol. Então o Palmeiras não apresentou. E o que fica de lição, que a gente vê aí, é que os times brasileiros realmente estão um pouquinho abaixo dos outros times do exterior. Lá fora, qualquer time está jogando mais que os times brasileiros. Os times são muito bons aqui, lá fora não consegue nada. Deu o exemplo do Flamengo em 2019, atropelou todo mundo, foi campeão da Libertadores. Chegou lá no Mundial também, não conseguiu. Vamos ver agora. Palmeiras voltando. Acho que agora o ano praticamente já acabou para o Palmeiras, que já tem vaga no Libertadores. O Campeonato Brasileiro para ele está muito longe, né? Agora é voltar e acabar de cumprir tabela, tá certo? Um abraço. Daqui a pouco o Ricardo volta para falar então aí do Atlético Mineiro, também da decisão que está envolvendo Internacional e Flamengo para saber qual dos dois será o campeão brasileiro. Mas antes então, a gente fala que o final de semana é meio que complicado, né? Porque apenas 3 jogos marcaram a rodada para sábado e domingo, por conta até do jogo do Palmeiras ontem. Então a rodada marca para o jogo de quarta-feira, o envolvimento então do Internacional, que pega
exatamente o Sport, nessa briga com o Flamengo pelo Caneco. O Galo também joga, tentando dar aquela secada no Internacional, que está 6 pontos à frente dele, vai pegar o Fluminense. E os jogos que aconteceram envolveram times exatamente da parte baixa. Por exemplo, o time da parte baixa, então nós tivemos já a atuação o empate do Bahia 3-3 com o time do Sport, essa coisa toda, do Goiás, aliás. Lembrando que jogaram exatamente o Bahia com o Goiás, o empate 3-3, o para os dois. A briga está o seguinte: Botafogo está rebaixado, matematicamente, ao perder para o Sport, 1-0 está rebaixado, não tem saída, 24 pontos ganhos. Curitiba com 28 também é virtual rebaixada, questão é matemática. Ainda sonha o Goiás, que está ali 4 pontos atrás do Bahia, que tem 37. Então você tem Goiás 33, Vasco 37, o Vasco vai jogar ainda, pega o Fortaleza. Bahia já jogou, 37, já jogou. O Fortaleza 38, vai pegar o Vasco. O Sport 38 pega o Internacional. Então esses times vão brigar contra, digamos que 2 vagas. Goiás, Sport, Bahia, Vasco, Fortaleza contra 2 vagas, considerando que o Goiás ainda tem chance. Você tem aí exatamente o Bahia salvando-se hoje com 37 pontos ganhos. O Vasco pega o Fortaleza, tem 37 também. Se o Vasco pelo menos empatar, joga o Bahia 37 para rebaixamento. E o Goiás tem apenas 4 pontos atrás, faltando 4 rodadas. Matematicamente ainda dá. Mas na prática, meus amigos, é Fortaleza, é Vasco da Gama, é Bahia, é Sport. Esses times contra uma vaga do rebaixamento. E lá em cima, a briga parece ser mesmo Internacional e Flamengo. Os times estão ali cabeça a cabeça para saber qual será o campeão brasileiro, ou ainda tem chance para o time do Atlético. Deixa eu chamar o Ricardo aqui, que o Internacional jogará com o Sport, num jogo muito interessante, né? O Flamengo está encostando. O Ricardo, ficou mesmo para Inter e Flamengo? Um dos dois é campeão brasileiro, ou ainda dá para o Galo? Muito bem, falando agora do Campeonato Brasileiro Série A, um jogo isolado nesse domingo entre Bragantino e Flamengo. O Flamengo tinha a chance de assumir a liderança temporariamente, já que na quarta-feira o Internacional pega o Sport em casa, né, lá no Beira-Rio. O Internacional tem tudo para mais 3 pontos, mais uma vitória e sim, consolidar mais ainda na liderança, aí vão ficar faltando 3 rodadas para o final, né? Vai ficando mais difícil ainda para os outros times, a questão principalmente do Atlético, que está ali no meio. Mesmo que o Atlético ganhe do Fluminense na quarta-feira, que no meu entender já vai ser uma coisa meio complicada, ganhar lá no Rio, que o Atlético não joga bem fora de casa, não vem jogando bem, e vem apresentando um futebol muito pobre nessa reta final de campeonato. E o Flamengo então tinha essa chance, saiu até na frente com outro pênalti bobo também, feito pelo jogador do Bragantino, que puxou a camisa, quase que tira a camisa, né, do Gustavo Henrique do Flamengo. Isso é pênalti. O Flamengo abriu ali com o Gabriel, agora não pode chamar de Gabigol, mas é Gabriel, né? 1-0. E o Flamengo teve tudo para ganhar. Teve tudo para ganhar o jogo. E numa bobagem, numa falha do Isla no final, depois dos 30 minutos do segundo tempo, né, o Bragantino conseguiu empatar o jogo e segurou o Flamengo. E o melhor jogador em campo do Bragantino dessa vez foi o Cleiton, o goleiro Cleiton. Ele fez defesas fantásticas, inclusive uma dentro da pequena área. O Gabriel chutou, ele defendeu, o Bruno Henrique chutou e tornou a defender. E no finalzinho pegou uma também no rodapé, no contrapé, né? Chutar no contrapé dele, defendeu, então salvou o Bragantino de ser derrotado e segurou o Flamengo. O Flamengo não conseguiu passar o Inter, agora fica a um ponto por enquanto do Internacional. E se o Internacional ganhar na quarta-feira, que é a continuidade dessa 35ª rodada, né? O Internacional já abre 4 do Flamengo, faltando 9. Aí vai ficar um pouquinho difícil para o Flamengo, não sei se consegue alcançar. Só se o Inter der muita bobeira. Tem um jogo entre eles, né? Eles vão ter um confronto direto, mas 4 pontos, né? Já mesmo o Flamengo ganhando o Inter já não ultrapassa. E o Atlético, principalmente se não ganhar do Fluminense
e o Inter ganhando do Sport, aí um abraço, tchau. Acabou mesmo o Campeonato Brasileiro esse ano para o Atlético. É tentar se manter ali entre os 4 primeiros para a vaga direta para a fase de grupo da Libertadores. Então foi isso aí. O Flamengo perdeu a oportunidade de assumir a liderança e abriu o caminho então para o Inter abrir mais ainda a vantagem e disparar para o título brasileiro de 2020, né? Que está acabando daqui uns dias, finalzinho do mês, tá certo? Um abraço a todos, até a próxima, obrigado. Muito bom, para fechar a resenha de hoje então, aquela passada no Atlético Mineiro joga quarta-feira contra o Fluminense, tem que ganhar, segue secando o Internacional, segue secando o Flamengo, para ver se dá. Esses times tropeçando então, de olho agora exatamente no Internacional, pega o Sport, seria um zebraço o Internacional perder, mas vamos que vamos. O Galo que apresentou o final de semana o Hulk, também já apresentou o Dodô. Aí especulação, vai contratar mais 3 jogadores. O Rafinha está em negociação, lateral do Flamengo. O Maicon, zagueiro, foi do São Paulo, também em negociação. E o Nath Fernandes está bastante adiantado, mas teve uma palavra do técnico Galhardo pedir para ele ficar. Mas de qualquer maneira, amiga, até começar a temporada para o Atlético Mineiro, é de muita especulação do time que mais contrata. Tem relação aqui do Galo, 28 atletas. Resumo, o Sampaoli, contando com Dodô e com o Hulk, já mandou contratar 13 jogadores, 13. Everson, Júnior Alonso, Bueno, Mariano, o Arana, Alan Franco, o Natan, Zarate, o Vargas, Sacha, Hulk, Dodô e Keno. Antes dele, o Galo também já havia contratado na temporada mais 7. Então são 20 atletas contratados na temporada. Rafael, Jair, Alan, Johan, Savarino, Marrone, Borreiro. Tudo jogador caro. E 8 estavam lá, que era o Vitor, Guga, Hever, Igor Rabelo, com o Gabriel, com o Caleb, com o Sávio e Tadela, estavam da temporada do ano passado para cá. Então o Galo tinha que mais investiu 200 milhões de reais e o time pode não ser campeão brasileiro, tendo que brigar somente pelo G4 e vão contratar mais 3 ou 4. Então, amigo, é o time da América do Sul que mais contrata, de olho no Galo, especulação, reformando, melhorando o time para ganhar alguma coisa nessa temporada de 21. Lembrando, não tem dinheiro do Galo aí, dinheiro do empresário ou dos 4 R's, né? Renato Salvador, Ricardo Guimarães, Rafael Meni, Rubens Meni, que são podres de rico, estão comprando jogadores para eles e para mais ninguém. Enquanto o Cruzeiro, que é o primo pobre da situação, é aquela situação de, olha, vamos olhar quem pode chegar, fazer um time de Série B. A tendência, então, ficar pouca gente. Felipe Conceição está aos pontos mandando contratar. O Ruschel e o Marcinho são as primeiras contratações. Vem um monte de especulação e prepara o torcedor do Cruzeiro, tá? É jogador desconhecido para a Série B. A gente volta amanhã informando muito mais, principalmente da dupla Cruzeiro Atlético. Bom dia, pessoal!